Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno, eletricista. Olá, bem-vindo ao programa número 1. Hoje, 14 de novembro, sábado. Está começando o nosso papo semanal. Está começando o podcast Papo de Eletricista. No programa da semana passada, eu apresentei o podcast, contei um pouco da minha história e como me tornei eletricista. Também falei do formato adotado no programa e sobre alguns profissionais que eu convidei para estarem aqui. Se você ainda não ouviu o programa anterior, te convido a escutar. Como todo podcast, o primeiro episódio ou programa é considerado o piloto. É o episódio que vai ao ar para que a produção possa sentir os pequenos ajustes necessários iniciais e possa fazê-los no próximo programa. Por este motivo, é comum que este primeiro seja chamado ou numerado como episódio 00. Nosso caso não foi diferente, então o primeiro foi numerado como 00. Logo, o programa de hoje é o número 01, mesmo sendo o segundo a ser publicado. Sabemos que temos vários ajustes e melhorias a serem feitas no nosso programa, e com certeza, com a sua ajuda, isso ficará muito mais fácil. Não deixe de enviar o seu comentário ou a sua sugestão. Hoje, devido a problemas técnicos, não será possível exibir as entrevistas com o pessoal da BDG e da HM News. Tais entrevistas ficarão para uma próxima oportunidade. Por estes mesmos problemas técnicos, a publicação desta edição sofreu um atraso. Pedimos sinceras desculpas. Vamos para os destaques da edição de hoje. O segundo leilão de energias de reserva 2015 garantiu investimentos de 6,8 bilhões de reais para os próximos 3 anos. Varejo registra queda de 17,7% nas vendas de materiais para construção. Após acidente da Samarco, 3 hidrelétricas passarão por limpezas em seus reservatórios. Empresas do setor cobram do governo maior participação das renováveis na matriz energética. O Circuito Nacional do Setor Elétrico desembarcou em Brasília nos dias 11 e 12 passados. Acontece dia 18, em São Paulo, a primeira edição do Fórum Potência Eletricista Consciente. O programa de hoje está recheado de informações. Espero que você goste. Participação do ouvinte conectado. Oi, Bruno. Recebemos um e-mail do Vitor Carvalho. Ele é eletricista na cidade de Santos, interior de São Paulo. Olá, achei por acaso o seu programa, estava navegando no Instagram e vi uma publicação marcada com a hashtag eletricista. A foto era do programa no YouTube. Achei curioso e resolvi escutar. Gostei da ideia e ainda não tinha visto nada parecido. Parabéns pela iniciativa. Fico no aguardo do próximo. Abraço. Obrigado, Vitor, pelo seu e-mail. O YouTube é mais uma opção para se ouvir o nosso podcast. O programa também está disponível no nosso site e no SoundCloud. Espero que você goste da edição de hoje e que sempre interaja com a gente. Olá, Bruno, tudo bem? Me chamo Carlos, faço o curso de eletrotécnica aqui em Anápolis e sempre gostei muito da área. Já fiz curso de eletricista residencial, de eletricista predial e agora estou no eletrotécnico. Gostei de ouvir o primeiro programa,
Nem sabia o que era podcast, fui conhecer depois de ouvir. É muito legal ver um eletricista passando conhecimento para os outros. Parabéns! Carlos, fico feliz que tenha tirado um tempinho para escrever este e-mail. Para mim, conhecimento só tem valor quando é passado para frente. E o Papo de Eletricista foi criado para isso, para que uma pessoa compartilhe o seu conhecimento com a outra. Obrigado pelo seu e-mail e que eu receba mais e-mails seu no decorrer do tempo. O terceiro e último e-mail de hoje vem de um mineiro com 28 anos de idade, técnico em eletrônica, Hudson. Escreveu o seguinte e-mail para nós. E aí, beleza? Eu e você participamos de um mesmo grupo no WhatsApp. Logo quando você postou a mensagem no grupo sobre o projeto desse programa, eu fiquei atento. Sempre vejo você respondendo e ajudando a galera lá em alguns assuntos. Em outros, é você que tem a dúvida. Quando ouvi o programa e tudo que disse de ajudar o próximo e a você mesmo, fiquei pensando. Se em um grupo com poucas pessoas, o cara já ajuda e é curioso, imaginem um projeto maior que o cara vai ter contato com um monte de gente e vai ser ouvido por outro tanto. Cara, parabéns pela ideia e pela iniciativa. A gente agradece. Hudson, eu fico feliz com a sua mensagem. Eu participo de muitos grupos no WhatsApp. Não sei ao certo de qual grupo somos companheiros. A ideia é essa mesma, ser curioso, trazer gente aqui para compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Espero que dê certo e que o pessoal goste. Participe com a gente da próxima edição. Você pode nos enviar um e-mail, deixar o seu comentário no site, enviar uma mensagem de áudio no WhatsApp. Enfim, são várias as formas de interagir. Acesse papodeeletricista.com.br/participe e veja as várias formas de participar com a gente. Conecte-se a um novo mundo. Semana movimentada para o setor elétrico. Lucros, prejuízos, aumentos de tarifas, autorização de funcionamento e muito mais. Funcionamento da hidrelétrica Telespires é autorizado pela ANEEL. A hidrelétrica Telespires, localizada em Mato Grosso e de propriedade do grupo formado pelas empresas Neo Energia, Eletrosul, Furnas e Odebrecht Energia, teve autorização da ANEEL para a geração de energia na sua primeira turbina. Com a concessão arrematada em um leilão em 2010, o grupo investiu cerca de 4 bilhões de reais na construção da hidrelétrica, que foi instalada no Rio de mesmo nome. A usina terá uma potência instalada de 1.820 megawatts, suficiente para abastecer uma população de 5 milhões de habitantes. Após o acidente da Samarco, 3 hidrelétricas passarão por limpezas em seus reservatórios. Após o rompimento das barragens com rejeitos de mineração da Samarco nos últimos dias na região de Mariana, Minas Gerais, a CEMIG terá que fazer, em 3 de suas usinas, uma limpeza nos reservatórios. A usina de Candonga foi a mais afetada, com um reservatório de 2,86 km², ou seja, 544 milhões de metros cúbicos de água represados e uma potência de geração instalada de 140 megawatts. Ora, a usina teve que interromper o seu funcionamento, depois que uma árvore de grande porte obstruiu uma das comportas. Ainda não há previsão de quando a usina voltará a funcionar. Bancos injetam 494 milhões em complexo eólico na Bahia. O BNDES, o Itaú, BTG Pactual, Bradesco e Santander apoiarão um complexo de energia eólica na Bahia. Com um financiamento no valor total de 494 milhões de reais, os bancos aportam um complexo de 180 megawatts de potência instalada e fator de capacidade na ordem de 60%. O complexo eólico de Morrinhos pertence à holding brasileira Atlantic Energias Renováveis e é um dos 5 parques eólicos operados pela companhia. Deste valor, aproximadamente 346 milhões virão do BNDES e o restante do capital dos demais bancos.
Construção civil. O varejo registra queda de 17,7% na venda de materiais para construção. Segundo a Abramat, Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, as vendas de materiais caíram 17,7% nos últimos 12 meses, considerando outubro como referência. Os materiais de base tiveram uma queda de 15,7% e os materiais de acabamento 20,8%, considerando outubro passado frente a outubro de 2014. Pela previsão da associação, 2015 deve fechar com uma retração de 9% em relação a 2014. Segundo o presidente da Abramat, Walter Culver, a redução das reformas em função do aumento do desemprego, a queda na renda das famílias e o adiamento de investimentos devido à desaceleração da economia como um todo prejudicam fortemente a indústria e inibem investimentos. Esta semana, algumas empresas anunciaram seus resultados referente ao terceiro trimestre. A Eletrobras apresentou um prejuízo líquido de 4,8 bilhões de reais. Uma das justificativas é a queda no valor de ativos após a obra da usina de Angra 3 ter sido paralisada. Os contratos de construção e montagem foram suspensos após a investigação da Operação Lava Jato apontarem a suspeita de propina em licitações. O ex-presidente da Eletronuclear, Otton Pinheiro, foi preso por acusações de ter recebido propina de empresas nas licitações da usina. A hidrelétrica de Santo Antônio, localizada em Rondônia, ainda está em construção e no fechamento do último trimestre registrou um rombo de 595 milhões de reais. Segundo suas controladoras, CEMIG, Odebrecht e Furnas, a previsão é que ao final da construção, o que ocorre ainda no segundo semestre de 2016, 50 turbinas estejam aptas a gerar eletricidade. Atualmente, a usina conta com 33 turbinas em funcionamento, mas devido à seca, a produção da usina foi menor. A hidrelétrica já desembolsou este ano um montante de 896 milhões de reais na compra de energia elétrica no mercado para cumprir obrigações contratuais de fornecimento. A Copel, Companhia Paranaense de Energia, viu seu lucro líquido cair no último trimestre. A empresa registrou um lucro de 91 milhões de reais, 60% menor que no mesmo período do ano passado. A receita operacional da companhia, no mesmo período, ficou em 3,24 bilhões de reais, queda de 1,3%. Segundo a Copel, o motivo da diminuição foi a redução em 2,4% do seu mercado total. CEMIG e CPFL comemoram crescimento significativo em seus lucros. A CPFL obteve um lucro líquido de 188,5% maior no terceiro trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado. A companhia anunciou em seus resultados 280 milhões de reais de lucro líquido no período. O resultado positivo, segundo Wilson Ferreira, foi devido a um menor custo de compra de energia para compensar a menor geração de suas hidrelétricas e às muitas iniciativas de controle de perdas e inadimplência. Já a mineira CEMIG reportou um lucro líquido de 167 milhões de reais, alta de 474% na comparação anual. O resultado positivo foi puxado pelo aumento das receitas devido à maior disponibilidade de energia para liquidação no mercado de curto prazo, aquilo em que uma empresa vende energia excedente a outra companhia. Em 11 membros do G20, a emissão de carbono caiu, menos no Brasil. Em 11 das 20 maiores economias mundiais, as emissões de gases causadores de efeito estufa estão diminuindo. O grande motor desta mudança é o crescimento de energias renováveis nos últimos anos. O Brasil segue na contramão desses dados e tem em suas emissões nos últimos anos um aumento considerável. Os países que compõem o G20 correspondem sozinhos por 3/4 das emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo. Segundo os pesquisadores, os membros do G20 precisam, urgentemente, descarbonizar suas economias, a fim de cumprir a meta da ONU de limitar, em 2 graus Celsius, o aumento médio da temperatura mundial. Além do Brasil, China, Índia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Rússia, Argentina, Turquia e Indonésia têm aumentado as suas emissões de gases causadores de efeito estufa. Concessionárias e distribuidoras cobram do governo maior participação das renováveis na matriz energética. A presidente Dilma Rousseff, em um discurso na ONU, em setembro, estipulou a meta brasileira para a participação das fontes de energias renováveis na matriz energética em 23% até o ano de 2030. Quero anunciar que será de 37% até 2025 a contribuição do Brasil
para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Para 2030, nossa ambição é chegar a uma redução de 43%. Lembro que, em ambos os casos, o ano base é 2005. É neste contexto que até 2030 o Brasil pretende. Na área de energia, também temos objetivos ambiciosos. Primeiro, a garantia de 45% de fontes renováveis no total da matriz energética. Note-se que, no mundo, a média é de apenas 13% dessa participação e, na OCDE, de apenas 7%. Segundo, a participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade. Terceiro, a participação de 23% das fontes renováveis, eólica, solar e biomassa na geração de energia elétrica. Quarto, o aumento de cerca de 10% na eficiência elétrica. Quinto, a participação de 16% de etanol carburante e de demais fontes derivadas da cana-de-açúcar no total da matriz energética. As empresas do setor acreditam em 50% no mesmo período. Em um evento dia 12 passado em São Paulo, representantes das principais empresas do setor endossaram as palavras da presidente, mas acreditam que pode ser feito ainda mais. Levantaram a bandeira de que o governo poderia ter adotado uma posição mais ousada ao estipular metas maiores, considerando todo o potencial do Brasil na produção de energia limpa, a partir da biomassa, solar e eólica. Segundo Wilson Ferreira, presidente da CPFL Energia, poucos países têm as mesmas condições para gerar energia renovável quanto o Brasil, e que o país poderia assumir um papel de protagonismo. Considerando apenas energia fotovoltaica, o país tem hoje apenas 0,2% do seu potencial instalado. Já na energia dos ventos, a eólica, Rogério Zampronha, presidente da Vestas, fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas, que inaugurará uma fábrica ainda este ano no Ceará, com investimento de 100 milhões de reais. Destaca as qualidades do Brasil para esse tipo de energia. Segundo ele, o Nordeste brasileiro tem os melhores ventos do mundo, que além de fortes, são constantes e não mudam de lado. E em poucos países é assim, destaca ele. Após as argumentações dos presidentes e representantes das empresas, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, comentou o cenário atual das renováveis. Destacou o forte crescimento da microgeração distribuída. Lembrou ainda que há 5 anos atrás, a geração eólica era insignificante e que hoje já tem grande representatividade na matriz energética. A ANEEL propõe aumento de até 16% nas contas dos consumidores atendidos pela CPFL. No processo de revisão tarifária do grupo CPFL, a ANEEL propôs um reajuste na tarifa entre 4% e 16% sobre o valor atual cobrado. Esse reajuste, que ainda passará por uma audiência pública para ser aprovado, é válido para 5 empresas do grupo. A empresa CPFL Santa Cruz teria o menor reajuste do grupo, ficando com 4,36%. Já a maior correção seria feita pela CPFL Jaguari, em 16,2%. Curso gratuito em energias renováveis é oferecido pela ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, está com as inscrições abertas para um curso online e gratuito sobre energias renováveis. O curso, promovido pela divisão da ONU dedicada ao desenvolvimento industrial, aborda temas como energia e mudanças climáticas, biogás, energia mini-eólica, energia mini-hidrelétrica, energia solar fotovoltaica e eficiência energética. O curso é dividido em módulos e pode ser feito em português, inglês ou espanhol. As videoaulas foram desenvolvidas junto a instituições espanholas, como a Universidade de Salamanca e a Universidade Politécnica de Madrid. Após a conclusão dos módulos, os alunos fazem uma prova de avaliação e recebem certificados. Com a formação, os alunos serão capazes de desenvolver projetos de energias renováveis. Segundo o leilão de energias de reserva 2015, garante investimentos na ordem de 6,8 bilhões de reais.
Nesta última sexta-feira, dia 13, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, realizou o segundo leilão de energia de reserva 2015. Foram contratados cerca de 20 projetos para geração de energia eólica e 33 para geração de energia solar fotovoltaica, o que garantiu um investimento total de 6,8 bilhões de reais para os próximos 3 anos. O evento, que durou mais de 5 horas, obteve um deságio médio de 12% no valor do megawatt-hora. Para a geração de energia solar fotovoltaica, o valor contratado fechou em 21% menor do que o valor inicial, ficando em R$ 297 o megawatt-hora, frente aos R$ 381 iniciais. Já na geração eólica, a redução no valor ficou em 4,5% em relação ao preço inicial. A energia foi contratada a R$ 203 o megawatt-hora, frente aos 213 iniciais. Os projetos eólicos terão, juntos, uma capacidade instalada de 548 megawatts e os fotovoltaicos terão uma capacidade de 1.115 megawatt-pico. Todos os empreendimentos entrarão em funcionamento a partir de novembro de 2018, com contrato para 20 anos. Dos 21 estados brasileiros, 9 receberão os projetos: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Tocantins, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíba. A Bahia é destaque nos projetos eólicos, enquanto Minas Gerais nos fotovoltaicos. Bem, essas foram as principais notícias da semana no nosso setor. papodeeletricista.com.br. Vamos falar um pouco dos eventos que aconteceram essa semana e que vão acontecer na próxima semana. O Circuito Nacional do Setor Elétrico, SINASE, desembarcou em Brasília nos dias 11 e 12, depois de passar por Joinville e Recife. O circuito é um evento itinerante, promovido pela revista O Setor Elétrico, com o objetivo de levar conhecimento técnico a profissionais de diversas cidades. É um único evento itinerante multidisciplinar nas áreas de iluminação, baixa tensão, média tensão, SPDA, qualidade de energia, eficiência energética, painéis elétricos e automação. Os participantes da etapa de Brasília puderam prestigiar, nos 2 dias de evento, diversas palestras sobre temas relevantes e atuais. Assuntos como redes inteligentes, as smart grids, como especificar os termovisores para manutenção preventiva, a qualidade da energia elétrica e a nova norma brasileira de SPDA, a NBR 5419 de 2015, foram abordadas. Além disso, os profissionais presentes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o que há de mais moderno em ferramentas, peças e componentes. As principais empresas do setor expuseram seus produtos e profissionais especialistas estavam presentes para apresentar e tirar a dúvida dos profissionais. São Paulo recebe a primeira edição do Fórum Potência, Eletricista Consciente. No próximo dia 18, no auditório do Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, vai acontecer a primeira edição do Fórum Potência, Eletricista Consciente. O fórum é uma iniciativa da revista Potência e é coordenado pelo professor Wilton Moreno. O evento é focado nos profissionais eletricistas instaladores, com conteúdo de alto nível técnico. É formado por palestras de consultores renomados e especialistas das principais empresas do setor. A grande vantagem do evento é que em apenas um dia, os profissionais têm a oportunidade de atualizar os seus conhecimentos técnicos, têm contato com as novas tecnologias e soluções apresentadas pelas empresas participantes, e ainda amplia sua rede de relacionamento ao conhecer outros profissionais do setor. Para obter mais informações de como participar deste evento, acesse papodeeletricista.com.br/eventos. E o programa de hoje chega ao fim. Infelizmente, a edição de hoje ainda está fora do formato que pretendemos. Por motivos técnicos, não conseguimos gravar as entrevistas previstas para essa semana. Hoje você acompanhou aqui
as principais notícias da semana. Ficou sabendo de um evento bem interessante que vai acontecer em São Paulo nos próximos dias. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e que deixe o seu comentário ou envie o seu e-mail para nós. No post desta edição, você encontra mais algumas informações e alguns links também disponíveis lá. No nosso site, você também fica sabendo como participar da próxima edição. Um forte abraço e até a semana que vem. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.